Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Carlos Augusto, estamos aqui mais uma vez pela graça do Senhor Jesus. Hoje a leitura é Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 1, em nome do Senhor Jesus. Convido você para ler e desde já convidar você para fazer uma oração em nome de Jesus. Querido Deus, te agradecemos pelos momentos diante da tua presença. Jesus, a leitura que vai ser da tua palavra, também as pessoas que estão orando conosco, onde quer que elas estejam neste momento, Senhor, apresentando diante de ti, seja o teu nome engrandecido, bendito, não só hoje, mas para todo sempre, Senhor. Por isso te engrandecemos, te bendizemos, recebe a nossa gratidão, a nossa petição diante de ti, que o teu melhor para nós podemos aceitar, Senhor da glória, e obedecer, Senhor, a tua voz a cada dia e a cada momento em nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu ministro sobre a vida deste homem e desta mulher neste momento, em nome do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe poderosamente. Livro de Hebreus, capítulo de número 11, sem perca de tempo, nós vamos fazer uma leitura. Fica desde já aí a nossos agradecimentos a todos os 114 inscritos, né? 114 inscritos que se inscreveram aí no nosso canal, que estão inscritos, né? E também aqueles que compartilham, aqueles que estão vendo nossos vídeos por inteiro, aqueles que participam da oração, aqueles que participam da leitura. Você pode sim dar sua opinião, você pode sim colocar um tema para que a gente possa meditar um pouco e também explanar aqui no nosso canal no YouTube, né? Em nome do Senhor Jesus, que Deus vos abençoe poderosamente a vossa vida, a vossa família, em nome do Senhor Jesus. Nosso desejo é que você possa conhecer cada vez mais esse Deus o qual adoramos, servimos e anunciamos, que você possa dar um passo para Ele agir em suas vidas. Nunca esqueça, por mais que Ele bata na porta do teu coração, por mais que Ele te comunique para que você possa caminhar em um caminho certo, é sempre você que toma a decisão. A própria palavra do Senhor diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, né? Se alguém abrir, serei com ele e ele comigo. Está dizendo que ele está todo o tempo a bater aí na porta do teu coração, para que você possa dar uma oportunidade para ele mostrar que ele é Deus também na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, ela inicia hoje aqui falando para mim, para você, que a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção dos fatos que não se vê. Nós sabemos que cada ser humano, ele utiliza a sua fé e coloca em prática mediante no que ele acredita, no que ele crê. Eu creio que já falamos sobre isso algumas vezes também em outros vídeos, mas nós vamos ver que a palavra do Senhor nos ensina, onde fala sobre os antigos heróis, ou os primeiros heróis que foram os homens de Deus no passado. E isso não estou falando aí dos discípulos, dos outros heróis que morreram por amor a Cristo, pelo amor à palavra de Deus, mas estou falando de homens onde colocaram em prática a utilização da sua fé mediante a voz do Deus que eles serviam, aonde eles colocaram em prática e ação a obediência mediante o mandato de Deus em sua vida, quando Deus o ordenava, falava, conversava com eles e muitas das vezes se manifestava para que eles pudessem crer e acreditar naquilo que eles estavam exercendo em suas vidas. Nós sabemos que a gente, quando aceita Jesus, vivemos uma nova experiência de vida e colocamos em prática a nossa fé diante de Deus naquilo que muitas das vezes nem enxergamos, ou seja, aprendemos através da Bíblia Sagrada.
A palavra fé é algo onde o homem não vai aprender um com o outro, porque muitas das vezes um ser humano com o outro ele desacredita, ele diz, isso aí não vai acontecer, esse aí está doido, esse aí ele está, como se diz o ditado aí, fora da casinha. Mas eu quero te dizer que quando Deus age e fala na vida do ser humano, e esse ser humano acredita no que não vê, no impossível, e se é verdadeiramente a voz de Deus falando com ele ou com ela, com certeza eu quero te garantir aqui que acontece sim, porque a palavra do Senhor diz que a fé do ser humano é a certeza, é a convicção mediante a sua voz, mediante a obediência à sua voz, e mesmo que esse ser humano não consiga ver verdadeiramente algo ainda físico diante dos seus olhos, ele coloca a sua confiança verdadeiramente no Deus que ele serve. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra nos ensina que através desta fé, muitos ofereceram sacrifícios, muitos obedeceram à voz de Deus, como diz aí no versículo de número 4, quando fala de Abel, que ofereceu melhor sacrifício do que Caim, quando também fala que Enoque também ofereceu ali também sua gratidão a Deus, né? Não vendo com que pudesse ver a morte, mas foi levado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós também vemos aí um homem chamado Noé, aonde colocou a sua convicção mediante a presença de Deus, quando ordenou para que ele pudesse fazer uma arca, e que a sociedade na época, as pessoas da época, eu creio que chamavam ele de doido, de louco, mas foi através da obediência dele diante de Deus que ele pôde salvar ele e a sua família. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, bendito seja o nome do Senhor. E através da fé é que o qual conhecemos o nosso Pai na fé, porque ele acreditou que iria para uma terra que manava leite e mel. Abraão foi considerado amigo de Deus, porque ele creu no nome do Deus vivo e sem rumo, como se diz assim em alguns lugares, sem eira e sem beira, ele o qual saiu do meio da sua terra, e o qual foi para um lugar onde ele não conhecia, onde ele não sabia, onde ele não saberia para onde ir, mas Deus o conduziu, tanto ele como a sua família, para que ele pudesse, o qual viu ser pai de uma grande nação. A gente aprende que Abraão é o nosso pai na fé, porque através dele nós conhecemos a palavra de Deus, através deles nós acreditamos que existe um Deus no céu, que é Deus do impossível, que faz o milagre acontecer, que faz aquilo que é diante da visão humana acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. E como diz a própria palavra do versículo de número 1, diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que não se espera e a convicção dos fatos que não se vê. Ou seja, Abraão recebeu o chamado de Deus, e o qual, quando ele recebeu esse chamado, ele o qual simplesmente só deu lugar a ouvir a voz, pois a palavra do Senhor diz que o crer ele vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então Abraão ouve a palavra de Deus, e quando ele ouve esta palavra, ele obedece esta palavra, porque não basta simplesmente só ouvir, a gente tem que obedecer a voz do Senhor, obedecer aquilo que ele está nos ensinando dia após dia. Então ele sai com a sua família, e o qual o Senhor mostra para ele essa terra e para toda a sua descendência. Louvado seja o nome do Senhor. E todos aqueles que o qual abençoasse a vida dele seria mais abençoado ainda. Todos aqueles que amaldiçoasse a sua vida também seria amaldiçoado. Mas o que é interessante é a gente compreender a utilização da fé do ser humano, quando este ser humano coloca
em prática. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós formos falar aqui a respeito de homens e mulheres que utilizaram a sua fé, que colocaram em prática, só simplesmente esses minutos, esses segundos do qual estão falando aqui, seria o mínimo pouquíssimo de tempo para que a gente pudesse expressar a respeito de cada homem ou de cada mulher que colocaram a sua fé em ação, que colocaram ela em prática. Mas o nosso pensamento aqui é trazer para você e mostrar para você que existiu homens, que existiu mulheres que exerceram a sua fé. Você pode ver também que mesmo o povo de Israel tendo tanto tempo de escravidão, Deus promete um libertador, Deus promete alguém que iria tirar eles daquela escravidão. Então é Deus o qual faz nascer um homem chamado Moisés, o qual vai libertar aquele povo, mas antes dele libertar, ele é guardado, ele é protegido para que a palavra de Deus viesse se cumprir no meio do seu povo. A palavra do Senhor diz que durante ele ter nascido, o qual foi perseguido para matar todas as crianças, a sua mãe guardou ele em um cesto, botou no mar, e antes disso ele foi protegido por quanto tempo? Por 3 meses por Deus, e assim chegou na mão da filha de Faraó, e o qual a filha dele, o qual fez de Moisés o seu filho, trouxe aos braços da própria mãe para amamentar, porque sabe o que Deus faz? Deus faz coisa extraordinária, aonde o ser humano não consegue compreender ou entender pelo seu olhar físico, pelo seu pensamento natural, mas quando ele coloca em prática a obediência a Deus, então o Senhor age através da fé desse ser humano. O que eu quero trazer aqui para você, onde está escrito que você possa ler, está em Hebreus capítulo 11, versículo 1 e até o versículo de número 22, se você quiser ler no nome do Senhor Jesus, o 23, que diz assim: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que as crianças eram formosas, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Ou seja, eles não tiveram medo pelo decreto do rei, mas assim guardaram aquela criança, protegeram aquela criança, e Deus livrou até o dia que chegaria, que aquela criança se tornaria homem de conhecimento, que até o dia que aquela criança se tornaria o libertador do povo de Israel. Eu quero dizer para você que você possa acreditar na palavra do Senhor. Eu quero dizer para você que você tem algo chamado fé dentro de você. E se Deus, o qual está colocando a tua vida em prova, mediante as tuas situações, mediante as dificuldades que você esteja passando, eu quero dizer para você que você possa dobrar o teu joelho, que você possa orar, que você possa se comunicar com Deus para saber verdadeiramente qual é a palavra certa que o Senhor vai te dar, para que você possa agir da melhor maneira, mesmo que diante da sociedade seja loucura, mesmo que diante da sociedade isso não vai ser possível, mas se Deus verdadeiramente falar com você através desta palavra aqui, onde você precisa exercer a tua fé, onde você precisa cada dia colocar em prática a tua fé, então faça isso no nome do Senhor Jesus. Creia no milagre, creia na bênção. Eu te garanto que Deus vai responder a tua oração, a tua súplica diante de Deus, porque Ele é Deus do impossível. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. O único que pode te dar a resposta mediante aquilo que é insolúvel, mediante daquilo que é impossível diante de ti, é Deus. E eu te garanto, se você tirar este momento agora, neste momento para buscar a Deus, Ele vai sim te dar uma resposta, e que você possa crer pelo ouvir, quando ouvir a voz dele falar contigo, quando tu ouvires Deus falar no íntimo do teu pensamento, no teu coração, e você vai saber
e tomar a melhor decisão que Ele deseja na tua vida. Mas se você ainda não está servindo a Deus, se você ainda está distanciado dos caminhos do Senhor, dê um passo para o Senhor neste momento. Dê um passo e utilize também a sua fé. Você é instrumento de Deus. Você é bênção de Deus. Você é feitura pela mão poderosa de Deus. E Ele deseja que você coloque em prática a tua fé. Neste momento vamos orar e colocar em prática a nossa fé diante de Deus. Quero convidar você para orar. Quero agradecer a todos os meus amigos que são inscritos, a todos que compartilham. Muito obrigado. Estes pequenos minutos de reflexão, esse pequeno minuto da palavra do Senhor, onde fala sobre fé, onde teve Moisés, Abraão, onde teve Noé, onde teve também Abel, onde teve Enoque, né? Onde teve Noé, né? E muitos outros homens e mulheres de Deus o qual não deixaram de exercer a sua fé, não deixaram de dar ouvido ao Senhor. Que eu e você não venhamos deixar de dar ouvido ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Querido Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos a tua graça e a tua imensa misericórdia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra neste momento, que podemos exercer a fé, Jesus da glória sobrenatural, que podemos colocar em prática, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. E que aquilo que é impossível para nós, que nós podemos entregar em tuas mãos. E o qual, Senhor, quando o Senhor falar conosco, que podemos ouvir, meu Deus da glória, e dar ouvido à tua voz. Meu Deus da glória, em nome do Senhor Jesus. Aquilo que está sendo impossível para ele, para ela neste momento, onde quer que ele ou ela esteja, meu Deus está te buscando neste momento, te adorando, meu Deus, suplicando a ti, meu Deus da glória, te aceitando, se reconciliando, ou até mesmo, meu Deus, ligando o teu pensamento, seu pensamento contigo, meu Deus da glória, diante de ti nesta hora. Eu entrego diante de tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seja repreendido, meu Deus, a cegueira espiritual, a surdez espiritual,